Boa noite, turmas. Tudo bem? Como vocês podem ver, eu estou voltando aqui numa outra aula. Essa aula era para estar junto com a anterior, de gorduras, mas ficou um pouco extensa. E para não ficar uma aula muito extensa, até para vocês assistirem, eu resolvi parar e gravar mais essa. Então, significa que nós teremos 3 links de 3 aulas para finalizar o conteúdo sobre os nutrientes. Tá? E essa aula é sobre as proteínas. Então, nós vamos falar de um dos compostos orgânicos mais importantes, que desempenha uma quantidade de funções muito grandes no nosso corpo. As proteínas, elas são chamadas de peptídeos dentro da nossa área, tá? Então, quando você escuta falar sobre peptídeo, você escuta falar sobre proteína. E as proteínas são, dentre os compostos orgânicos, uma das maiores moléculas que existem. Tanto é que elas são chamadas de macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, né? Macro. E essas moléculas grandes, chamadas proteínas ou peptídeos, são formadas por unidades menores, que são a base de construção da proteína, que são chamados aminoácidos. Vocês já ouviram falar de aminoácidos, eu tenho certeza. Tá? Então, os aminoácidos são a base de construção de uma proteína. Tá? Então, está aí, né, macromoléculas formadas por aminoácidos, que são as unidades menores. Como é que eu formo um aminoácido? Ou seja, qual é a fórmula estrutural básica de todo aminoácido? Então, um aminoácido, ele tem um radical, que é representado pela letra R. O radical nada mais é do que uma simbologia para representar uma cadeia de elementos químicos que formam uma molécula completa de aminoácido. Então, esse R entendo como se fosse uma representação de algo, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, R é o radical. Como é um composto orgânico, ele tem carbono. Esse carbono está ligado a um hidrogênio, que está ligado ao NH2, que é o grupo amina. Esse grupo amina, gente, NH2, significa que tem um nitrogênio e 2 hidrogênios. No nosso corpo, ele pode se transformar em amônia, que é o NH3, tá? Quando eu tenho a adição de um átomo de hidrogênio. A amônia é o resultado do consumo de um aminoácido pela nossa célula, quando ele não tem função. Então, a nossa célula utiliza o aminoácido como fonte de energia e acaba formando a amônia. Então, o NH2 é o grupo amina. Esse carbono está ligado a um outro carbono que está ligado a uma ligação dupla de oxigênio, a chamada ligação dupla O. Tá? Cada tracinho desse é a união entre os átomos dos elementos químicos que nós estamos vendo aí. E nós temos o grupo OH, que é o grupo carboxila, também chamado de grupo ácido, porque se eu tenho hidrogênio anexado a algumas moléculas, forma-se um ácido. Tá? Então, notem que amina, carboxila, ácido. Então, aminoácido. Essa é a fórmula estrutural de todo aminoácido. Todos os aminoácidos têm essa fórmula. Para eu definir o tipo de aminoácido, eu mudo o R. Então, eu substituo o R por um outro conjunto de elementos químicos. Então, aí nós temos um exemplo de um aminoácido, por exemplo, a glutamina. A glutamina é um dos aminoácidos, né, que ajuda a formar a hemoglobina, que é uma proteína que a gente já vai falar daqui a pouco, tá? Que eu falei um pouquinho sobre ela quando eu falei do ferro nos sais minerais, tá, gente? Então, isso aí é um aminoácido. Então, todo aminoácido tem essa forma básica. Como é que eu formo, então, uma proteína? Através da ligação desses aminoácidos, ou seja, da ligação peptídica. Já que proteína é peptídeo, então, ligação de peptídeos ou ligação peptídica, ligação de proteínas.
Então, olha só o que eu tenho aqui, gente. Eu tenho um aminoácido. Lembrando que o R é o que veio antes, mas todo aminoácido tem isso. Então, tem aqui um aminoácido que eu vou somar, ou seja, vou unir a outro aminoácido. É diferente? Não, gente. A única diferença é que aqui o NH2 eu estou numa representação única e aqui eu estou numa representação estrutural dessa molécula. Continua sendo NH2, porque eu tenho dois Hs. NH2, porque aqui está representando dois Hs. Então é a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Para mostrar como é que forma a ligação peptídica para formar uma proteína. Olha o que aconteceu aqui. Este aminoácido perdeu o grupo carboxila, ou seja, ele perdeu o grupo ácido. E esse aminoácido perdeu um hidrogênio do grupo amina. Então, notem que um aminoácido perde o carboxila, o grupo ácido, e esse perdeu um H. Por que ele perdeu isso aqui? Para dar espaço para que possa ocorrer o quê? A ligação peptídica. Então, notem que a ligação peptídica nada mais é do que a união do carbono do grupo carboxila de um aminoácido com o nitrogênio do grupo amina do outro aminoácido. Aqui eu tenho um dipeptídeo, ou seja, uma proteína formada por dois aminoácidos, uma proteína pequena, mas já é uma proteína. O que aconteceu com o OH e o outro H do outro aminoácido? Eu jogo fora? Lógico que não. Então, quantos H sumiram? 2. Quantos Os? 1. Eu formo uma molécula de água, vira H2O. Então, toda vez que nós temos a formação de uma proteína, a ligação peptídica entre dois aminoácidos, eu tenho também a formação de água. E a água é importante, o nosso corpo utiliza, metaboliza e toca para frente. Tudo bem? Isso é como forma uma proteína. Ai, meu Deus, professor, que coisa complicada. Pessoal, vocês estão aprendendo. Então não tem que se preocupar em ficar decorando isso. Vocês estão tomando conhecimento. Isso é o mais importante. Ah, é um bicho de 7 cabeças? Às vezes até parece. Mas o importante é você conhecer as coisas e não se assustar com elas, tá bom? Bom, aminoácido essencial. O que é aminoácido essencial? Bom, aminoácido a gente já sabe que é a base de construção de uma proteína, de um peptídeo. Essencial é que não pode faltar, ele tem que estar presente. Então, o aminoácido essencial são aqueles aminoácidos que são fundamentais para o nosso organismo. Então, de todos os aminoácidos que existem, nós precisamos de apenas 20. Então, o nosso corpo, de todos os aminoácidos que existem nos alimentos, nós precisamos de 20 apenas para satisfazer todas as nossas necessidades. Então, o nosso organismo não é capaz de produzir esses aminoácidos. Então, eu tenho que adquirir eles aonde? Na alimentação. Como a nossa alimentação tem muita proteína, eles já vêm embutidos na maioria dos alimentos que nós consumimos diariamente. Então, não é complicado obter aminoácido essencial. Mas existem, e são 20 aminoácidos essenciais fundamentais para o funcionamento do nosso corpo humano. Bom, quais são as funções das proteínas? São 5 funções. Tá? Dentro dessas 5 funções, nós vamos dar alguns exemplos para vocês. Então, temos aqui função estrutural. O que é dar estrutura? É dar consistência, é permitir o funcionamento, é permitir a organização do seu organismo. Então, participam da estrutura de tecidos. Tecidos, como a gente viu lá no começo da biologia, é o resultado da união de diversos tipos de células que desempenham uma função específica. Então vamos ver um exemplo aqui, ó, o colágeno. Colágeno é uma proteína de grande resistência. Eu encontro ele na pele, porque é a pele que precisa de elasticidade para aumentar e diminuir. Encontro ele presente nas cartilagens dos ossos, orelha, nariz, nos ossos e nos tendões. Né? Tendão que precisa ser muito resistente. Nos ossos, o colágeno
é quem confere a resistência ao osso. Lembra que eu falei do fosfato de cálcio, que era quem deixava o osso duro? Então, duro não quer dizer resistente. Se você pega um giz da lousa, você quebra ele com facilidade. Ele é duro, ele é rígido. O colágeno, ele é o cara que vai conferir a resistência, ou seja, eu uno aquilo que é rígido e dou resistência a ele. Então o osso fica mais resistente, evitando quebrar com facilidade. Na pele vai conferir a elasticidade, né? Então vocês notem que a moça quando está grávida, ela usa cremes à base de colágeno para quê? Para aumentar a elasticidade da pele, para que quando cresça a barriga não causem as estrias, porque as estrias é o rompimento do tecido que forma a pele. E quando ele rompe, aí não volta mais, né? Então as estrias são aí as vilãs das mulheres, né, e dos homens, porque ela é o rompimento quando o tecido não consegue esticar mais do que ele pode. Tá? Então o colágeno é uma proteína de alta resistência que confere uma série de funções ao corpo aí. Actina e miosina. Actina e miosina são proteínas que estão presentes nos músculos, proteínas contráteis. Então são elas as responsáveis que permitem a contração e o relaxamento muscular para você realizar os movimentos. Então essa miosina e actina, elas trabalham junto ali com o cálcio, com o fósforo, o potássio, para que você tenha uma boa contração muscular, relaxamento muscular e manter o seu tônus, que é desenvolver uma atividade sem o músculo entrar em fadiga, que seria o cansaço desse músculo aí. Tá? Então, miosina e actina são proteínas presentes nos músculos. A queratina é a proteína que é presente na pele, impermeabilizante, tá? Cabelo, nas unhas, né? Grandes camadas de queratina, evita dessecação e é muito importante porque ela forma uma camada protetora na nossa pele. Né? A unha, no nosso caso, né, dos animais, serve para cavar, escavar, para correr, para uma série de funções. Para nós, os homens, é para roer, né? E para as mulheres é passar esmalte e ficar bonito. Nos animais, as unhas têm importância e são formadas de queratina. Na pele, a queratina é formada por células mortas. Na verdade, a epiderme, que é a camada superficial da pele, é formada por várias camadas de células que são vivas. As camadas mais inferiores são as das células mais jovens. E à medida que elas vão se reproduzindo, as células mais jovens vão jogando, através dessas camadas, que não vem ao caso falar sobre elas agora, as células mais velhas para cima. E quanto mais vão chegando perto da superfície da pele, na epiderme, essas células vão envelhecendo e morrem. E quando elas morrem, todo o conteúdo interno desaparece, sobrando apenas a camada de queratina, que seria como uma pele morta, né? Uma escamazinha que forma uma camada na superfície que impermeabiliza e evita, né, a desidratação da pele e também evita a entrada de micro-organismos. Essa é a chamada pele morta, que você tira quando faz uma esfoliação, quando você toma banho. Tá? Uma pessoa, na vida inteira dela, ela chega a perder 16 quilos de pele morta. Então, você fala assim, 16 quilos não é muito, né? É bastante se você considerar que são estruturas microscópicas. Então, a queratina forma essa camada de células mortas que a gente vai tirando de vez em quando, né? Para eliminar essa camada de pele morta do nosso corpo, tá? A albumina é a proteína presente no nosso sangue, em grande quantidade, tá? E essa albumina é que confere a viscosidade ao sangue. Na verdade, ela está na parte líquida, que é o plasma. Tá? O sangue nosso é formado pelo plasma, que é a parte líquida, que tem grande quantidade de água, e é formada também pelos elementos figurados, que são as células de defesa, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, né, elementos de coagulação e tudo mais. A albumina, ela é uma proteína estrutural
E é justamente ela que o mosquito, né, no caso a fêmea do mosquito, vai buscar quando suga o nosso sangue. Porque é justamente a albumina que amadurece os ovinhos do mosquito. Então, quando o mosquito está picando a gente, ele está picando a gente para se alimentar, no caso são as fêmeas, porque são elas que botam os ovos, e ela vai atrás da albumina, porque sem a albumina, os ovinhos dela não amadurecem, e aí ela não consegue deixar a descendência dela. Então, essa albumina é importante no sangue, por quê? Porque o sangue ele não pode ser uma coisa muito aguada, porque qualquer ferimento, né, em algumas partes mais permeáveis dos nossos vasos sanguíneos, o sangue poderia correr para fora e causar uma hemorragia. Então, eu preciso que o sangue tenha uma certa viscosidade, seja mais grosso. E é justamente a albumina que confere essa viscosidade ao nosso sangue. Tá? Essa é a função estrutural. Ah, esqueci da hemoglobina. Né? E a hemoglobina? Tá? Hemoglobina é a proteína que é formada com base no ferro, que a gente viu lá nos compostos inorgânicos, quando falamos dos sais minerais. É a hemoglobina que transporta o oxigênio dentro da hemácia, que vai para todas as nossas células, permitir que você produza energia, porque sem oxigênio não há energia. E a hemoglobina é uma proteína, se quiser relembrar, olha lá, quando nós falamos de água e sais minerais, que eu estou falando bastante dela e mostrando até desenho dela, tá bom? Bom, essa foi uma função. A outra é enzimática. As enzimas são substâncias químicas que atuam como catalisadores, né? Ou seja, são aceleradores de reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo. Então, elas atuam ali acelerando o processo, né, de uma reação química. Como exemplo, nós temos aqui, por exemplo, a amilase salivar. A amilase salivar, ela está presente aonde? Na saliva. A amilase salivar também é chamada de pitialina. E ela é responsável por digerir o amido do nosso alimento. O amido que nós vimos ali, que é um carboidrato, um polissacarídeo, né? Reserva energética dos vegetais. Então, quando nós comemos uma batata frita, a amilase salivar vai lá e quebra o amido em moléculas menores, que é a maltose. Então, ela acelera o processo de quebra do amido. Outro exemplo aqui, a lipase. Lipase responsável pela digestão da gordura. Então, quando a gente come alimento rico em gordura, quem vai quebrar essa gordura em ácidos graxos e glicerol? É a lipase. Lactase, açúcar do leite, a gente já aprendeu lá em carboidrato, responsável por digerir a lactose. Tá? Então, são exemplos de proteínas que fazem esse processo enzimático. Hormonal. Os hormônios são proteínas que atuam na coordenação e controle de certas funções do corpo. Os hormônios são produzidos por glândulas chamadas glândulas endócrinas. Tá? Dentro do corpo. Essas glândulas endócrinas, né, que estão dentro do corpo, produzem esses hormônios que são mensageiros químicos que viajam dentro do nosso sangue. Tá? Então, endo está dentro do corpo, endo dentro do sangue. Então, esses hormônios eles levam mensagens para diversos órgãos para controlar o funcionamento do corpo. Porque o sistema nervoso, que é cérebro, cerebelo, encéfalo, medula espinhal, onde tem os neurônios, não dão conta de fazer tudo. Então, os hormônios ajudam nesse processo. Exemplo, tiroxina é um hormônio que ajuda na velocidade da produção e consumo de energia no organismo. Então, a tiroxina, né, que vem da tireoide, que a gente já falou quando eu falei do iodo, dá uma olhada lá em sais minerais, iodo. A tiroxina é um hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular. A tiroxina é o hormônio responsável por controlar o crescimento das crianças na fase ali infantil, quando está terminando a fase infantil para entrar na adolescência, ela trabalha bastante para fazer com que a criança se desenvolva. A insulina, o hormônio que controla a taxa de açúcar no sangue. Quando nós falamos do amido, da digestão do amido, eu falei da insulina. Então, é um hormônio que é uma proteína que vai atuar nesse processo de baixar a taxa de glicose no sangue. A adrenalina, um hormônio de emergência.
produzido pelas glândulas adrenais que ficam em cima dos rins. O hormônio responsável por deixar você em alerta, ter respostas rápidas mediante uma situação de perigo, uma emergência, né? Então, atua em diversos órgãos, faz você ter aumentar o campo de visão, arrepia o pelo, aumenta a produção de energia porque libera mais açúcar para dentro do sangue, faz com que você tenha reflexos mais vigorantes, mais rápidos. É o hormônio de emergência, né? Quando você pratica um esporte radical, ou entra numa luta, ou foge de um cachorro, ou leva um susto por causa de um assalto. Tá? Outra função nutritiva. Nutrir. Então eu tenho proteínas que nutrem o organismo. Exemplo aqui, ó, o vitelo. O vitelo é encontrado em grande quantidade na gema do ovo e no saco vitelínico ou na bolsa vitelínica do embrião humano. Então está aqui o esquema. Deixa eu beber água, peraí. Então está aqui um esquema, né, do embrião humano, aqui a bolsa amniótica, líquido amniótico, e notem essa bolinha aqui, ó. Isso aqui é a bolsa vitelínica. É uma bolsa cheia do vitelo que vai nutrir o embrião, no caso aqui o ser humano, até o momento em que a mãe produza lá o cordão umbilical e a placenta que vai fornecer para o embrião toda a energia que ele precisa. Então nós temos uma bolsa vitelínica pequenininha. A gema do ovo também é muito rica em vitelo. Por que a gema do ovo é super grande comparada à nossa, que é super pequenininha? Porque o embrião se desenvolve fora do corpo da mãe. Enquanto nós nos desenvolvemos dentro do corpo da mãe e a placenta passa o que a nossa mãe respira, come, né, para dentro do cordão umbilical, o bichinho dentro do ovo não tem. Então ele precisa de uma quantidade de energia grande e ele vai consumir aquela gema para poder se alimentar e ter fonte de energia enquanto o corpinho dele se forma dentro do ovo. Tá? Então se você pegar um ovo galado, de galinha, né, que foi fecundado pelo galo, e abrir, né, depois de um determinado período, você vai ver lá o embriãozinho em cima da gema e vários vasos sanguíneos distribuídos pela gema. Por quê? Porque é dali que ele está tirando a energia. Tá? Enquanto que a clara é rica em albumina. Por quê? Porque é a proteína estrutural que vai formar os tecidos do corpo do animalzinho que está ali dentro do ovo. Tá? Então, o vitelo é um exemplo de de proteína nutritiva. Outro exemplo aqui, defesa. Então, tem proteínas que atuam defendendo o nosso corpo contra agentes invasores, patógenos, que nós chamamos de antígenos. Atuam onde? No nosso sistema imunológico. Contra quem? Por exemplo, os vírus. Aí a gente está falando tanto do coronavírus. Tá? Então, as proteínas que nós chamamos de anticorpos atuam defendendo o nosso organismo contra a ação de vírus. Neutralizam os vírus. O que elas fazem? Elas mudam a configuração da chave que o vírus tem para entrar na nossa célula. Então, vou ter um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso, tá? Então, eu vou tirar o meu fone, o som vai ficar um pouco diferente, porque com fone de ouvido não sai o som, tá, gente? Eu descobri isso. Eu vou fazer umas pausas para poder explicar o que está acontecendo, tá, gente? Esse vídeo ele está em inglês, não tem legenda, mas dá para vocês entenderem à medida que eu for explicando. So let's say that this guy has the flu, could be any flu, and here's a droplet from his sneeze containing, if we move in and take a really close. Então, gente, ele está falando lá, imagina que esse cara está resfriado comum. E quando a pessoa espirra, ela lança no ar o que o pessoal chama de spray. Né? E esse spray é formado por gotículas muito pequenininhas, que nós chamamos popularmente de perdigotos. E nesses perdigotos, que são moléculas muito pequenas desse spray, estão milhares de vírus. E ele fica no ar, porque são muito leves. See, each one of those little purple things is a virus.
Então tem muitos vírus em uma gotícula. Então a pessoa ali está perto, o spray chega nela e ela inspira essas gotículas com os vírus. Então aqui nós temos o vírus e a nossa célula. Então olha lá, o vírus possui essas proteínas amarelinhas aqui, junto com cadeias de carboidratos que funcionam como chaves. E essas coisinhas púrpuras aqui estão à base de carboidratos da nossa célula que funcionam como uma fechadura. Então olha só o que acontece. Aí o vírus entra na nossa célula. E aí o que o vírus quer quando entra na nossa célula? Ele quer buscar o centro de comando da nossa célula. Ele vai até lá embaixo, desmembra toda a cápsula dele, ele vai ali, ó, ele vai ali no nosso núcleo. Aqui é o núcleo da nossa célula. E ele vai penetrar no nosso núcleo através dessa membrana aqui meio azulada, chamada de carioteca. E essa carioteca tem inúmeros buraquinhos, chamados de anule. Esses anules são buraquinhos que deixam o núcleo poroso, porque de dentro do núcleo saem substâncias, como as estruturas celulares que vocês vão conhecer, que atuam na parte externa do núcleo, que é o citoplasma celular. Has been tricked into guiding these virus recipes right into its own command center, the nucleus. So here they go. And they are immediately recognized by this big pink molecule, which is a mini factory. Yeah, what is it doing? Então, o vírus encontra essa estrutura que nós temos aí, que é o ribossomo. Vocês vão ouvir falar dele. O ribossomo trabalha dentro do núcleo. Ele tem a ação de fazer síntese de proteína. Ele é o cara que faz a cópia do nosso DNA e do nosso RNA. E ele funciona como uma máquina de copiar. O vírus, como a gente já viu, ele não tem capacidade de se reproduzir sozinho. Então, o que ele faz? Ele quer roubar a nossa máquina Xerox de fazer DNA para fazer cópias do DNA dele. Threads the nuclear material, the instruction code of the virus, through one hole, and out another hole comes a brand new instruction set. Então entra por um buraco, né? E sai pelo outro cópias e cópias do vírus. Virus recipes, which then go out of the nucleus to little chefs, those peanutty things. They cook up proteins that go back into the nucleus where they are reassembled into baby viruses and out. Então, milhares de vírus bebês saem, ele se reproduziu desse jeito, sai da célula, ganha uma nova camada de proteína com carboidratos que forma uma chave, entra em outras células e vão destruindo. Então, toda vez que as células, os vírus saem da célula, a célula morre, que é o que desencadeia os sintomas, dependendo do vírus, né? Então ele está falando que de cada 100 vírus que entram, 100 trilhões de vírus saem. É muito vírus, né? E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que acionar o meu sistema imunológico para poder combater esses vírus. Quando você está com uma doença causada por vírus, quem cura você não são os medicamentos que vocês tomam. Os medicamentos servem para amenizar os sintomas da ação do vírus no seu organismo. Quem vai curar você é o sistema imunológico. E quem atua efetivamente no sistema imunológico são os anticorpos, que você produz quando está sendo atacado por vírus. Esse processo ele leva tempo, ele leva em média 1 semana com o vírus da gripe.
Por isso que normalmente uma gripe dura uma semana, porque é o tempo que você leva para produzir os anticorpos. Como é que funciona essa ação dos vírus? Aqui tem um outro vídeo, uma animação mais divertida, que vai explicar como o sistema imunológico atua para destruir esse vírus. Então, até ali a gente viu como os vírus entram no nosso corpo e o que eles fazem. Agora nós vamos ver como eles vão atuar. Então, a corrente sanguínea com os glóbulos vermelhos, com as plaquetas, né? E aqui os vírus chegando para invadir a corrente sanguínea. Por quê? Porque a corrente sanguínea é o meio mais rápido dele atingir o corpo inteiro. Então, ele está atacando células do sistema imunológico. Ele ataca vários tipos de célula, mas aí está atacando uma célula do sistema imunológico chamada linfócito, que é o CD4, que produz imunoglobulinas, entre outras substâncias. Ele está atacando. Eu não vou pausar, senão vai ficar muito longo esse vídeo, gente. Morreu, né? Matou a célula. Macrófago são células que têm esses tentáculos mesmo e eles comem, macro, grande, fago, comer. Então os vírus são moléculas grandes, então esses macrófagos comem os vírus. É a primeira linha de defesa do sistema imunológico. E quando eles estão comendo, eles estão reconhecendo a estrutura de DNA e RNA do vírus. Tá? Por que eles não conseguem eliminar os vírus? Porque a quantidade... eu vou ter que parar. A quantidade de vírus é tão grande que os macrófagos chegam a explodir de tanto comer vírus. Então, eles não dão conta, porque a quantidade de vírus que se reproduz é muito maior do que a velocidade com que os macrófagos conseguem comer eles. Só que o que o macrófago faz? À medida que ele come o vírus, ele está identificando do que o vírus é feito. Qual é a cadeia proteica de DNA e de RNA? E aí, olha o que ele faz. Ele está passando a informação para o linfócito CD4. Está contando como é que é esse vírus aí. Aí ele fica ativo, vai rapidinho passar a informação para outro linfócito. Isso aí é tudo célula do sistema imunológico. Cada uma faz uma coisa, viu, gente? Aí ele manda lá um bilhetinho. Isso aí é tudo conversa química, tá, gente? Então ele passa uma instrução química para o outro linfócito. Ele vai passar para 8. CD8. Outro linfócito. Vamos lá. Está recrutando o exército do nosso corpo. O CD8 vai sair do sangue e vai para o sistema linfático, para tecidos, outra corrente do nosso corpo. E aí o que ele está fazendo? O CD8 está indo destruir as células infectadas, para acabar com os vírus, para eles não saírem. Destruiu. O linfócito B vai até os gânglios linfáticos que
Os gânglios linfáticos ficam no sistema linfático, que é outro sistema parecido com o sistema circulatório, mas circula a linfa. A linfa é o que tira as toxinas dos nossos tecidos e transporta os glóbulos brancos, os leucócitos. E os gânglios linfáticos são aqueles gânglios que nós temos embaixo da axila, no pescoço, na virilha, que ficam inchados quando a gente tem uma infecção, que nós chamamos comumente de ínguas. É lá que o linfócito B produz os anticorpos, que são proteínas. Os anticorpos vão ter que fazer os vírus pararem de atacar. Ele leva os anticorpos até a corrente sanguínea e libera os anticorpos. Tem formato de Y. São proteínas isso aí, tá? De defesa. Aí os anticorpos vão ali. Eles estão ali, ó, só chavecando os vírus. Aí o macrófago vai lá e come. Na verdade, o que acontece? O que acontece? Os anticorpos, eles mudam. Ali no desenho mostrou que eles ficam lá conversando, o macrófago vai lá e come. O que os anticorpos fazem? O vírus tem a chave que abre a célula, a fechadura da célula. Os anticorpos mudam o formato da chave do vírus. E aí o vírus não consegue mais entrar na célula. Se o vírus não consegue mais entrar na célula porque o anticorpo mudou a configuração da sua chave, ele não se reproduz, porque ele precisa entrar na célula. Isso significa que dá tempo do macrófago ir lá e comer o vírus, e aí o vírus não se reproduz. Então, eu tenho a eliminação da doença do meu organismo. Isso é o que nós chamamos de criar imunidade. Significa que são anticorpos específicos para aquele vírus. Então, quando você fala assim, nossa, eu peguei uma gripe, você desenvolve a doença, cria anticorpos que levam em média 1 semana, 10 dias, e depois essa gripe você não pega nunca mais. O problema é que o vírus muda o formato da sua estrutura de proteína. E cada vez que ele muda, eu vou precisar produzir novos anticorpos específicos para aquele vírus. Então, por isso que todo ano tem vacinação. Por quê? Porque todo ano tem milhares de vírus novos. O vírus que você já pegou uma vez, você nunca mais desenvolve ele. Você pode até se contaminar com ele, mas você já tem os anticorpos prontos. Quando é um vírus novo, você leva todo aquele tempo para produzir os anticorpos. Certo? Ótimo. Terminamos aqui a nossa aula de proteínas. Tá? Um abraço, até a próxima, senão vai ficar muito grande isso aqui.